sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. Amém? Glória a Deus. Primeiro Samuel 30. Davi estava ainda fugindo de Saul e se escondeu dentre os filisteus. 1 Samuel capítulo 30, posso ler? Amém? Ô irmã, tu saiu dali, irmã, tu é minha referência ali, tu tem que ficar aqui, irmã. Estou brincando, querido. 1 Samuel 30, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul e Ziclag. E a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Verso 3, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? Glória a Deus. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de escutarmos a Tua voz, de termos, Pai, uma direção, um caminho, de termos, Senhor, o nosso espírito alimentado, Deus, pelo verdadeiro leite racional que é a Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Se move nesse lugar, Senhor. Obrigado pelos louvores, pela adoração do Teu povo. Deus, que aquele que entrou nesse lugar, Pai, cansado, aflito, carregado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, que todo mal, que toda palavra dita, Senhor, que tudo aquilo que ficou na mente, Senhor, que tem angustiado, caia por terra agora em nome de Jesus. Que somente a Tua palavra, Senhor, tenha lugar na nossa vida. Ocupa o Teu lugar, Senhor. Toma lugar no trono nessa noite, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, como eu dizia, Davi estava fugindo de Saul. Depois que Davi derrotou o gigante Golias, Davi ganhou fama, Davi ganhou notoriedade. E as mulheres cantavam nas ruas que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. As mulheres, e cantavam os feitos de Davi, e isso provocou ciúme em Saul, isso provocou uma divisão, provocou em Saul aquilo, seu pior lado, e ele já não aguentava mais Davi e passou a persegui-lo. Davi então começou a fugir, ficando em cavernas. Deus deu uma oportunidade para Davi
mesmo acabar com a vida de Saul, mas Davi não tocou, né, porque considerava Saul um ungido de Deus, um escolhido de Deus. Então, Davi tem uma ideia, ele diz, vou para os filisteus, porque Saul não vai me buscar entre os filisteus. Saul, aliás, estava em guerra contra os filisteus e não iria entrar no território do inimigo para procurar Davi. Davi, porém, tinha uma fama, e a fama de Davi, né, o precedia. E quando Davi, então, chegou na cidade dos filisteus, ele se junta com um homem que no capítulo de número 21, Davi se finge de louco na sua presença, um homem chamado Aquis, que era rei da cidade de Gate. E Aquis, então, recebe Davi, e Davi o engana. Davi usa as suas estratégias de guerra. Davi estava em guerra contra Saul. Saul estava em guerra contra os filisteus e os filisteus em guerra contra Israel. Davi então usa de estratagemas para ocultar a sua verdadeira intenção, porque Davi jamais tocaria ou jamais lutaria contra o seu próprio povo. E ele se fingindo, tentando se infiltrar no exército inimigo, tentando se filtrar no meio do exército dos filisteus. Davi então tenta participar da guerra contra Israel. E antes disso pede para Aquis um lugar para ficar, e ele concede a cidade de Ziclag. E é em Ziclag que Davi deixa a sua família, deixa suas esposas, e Davi aqui então estava com 2 esposas. Davi deixa os filhos, os bens, tudo que tinha, conjuntamente com os seus homens, e vai se encontrar com os filisteus. Só que quando Davi chega diante dos príncipes filisteus, né, e antes disso precisamos lembrar que Davi, apesar de fazer aliança, né, com Aquis, que era rei da cidade de Gate, ele atacava a cidade dos amalequitas constantemente e os outros povos que estavam mais ao sul. E Davi, para que ninguém soubesse que era ele que estava atacando, para que ninguém soubesse que era ele quem estava atacando os seus próprios, supostamente, amigos, ele acabava com tudo, queridos. Ele não deixava ninguém vivo. Ele atacava, matava as mulheres, matava as crianças, matava tudo que tinha pela frente. Então, né, voltava para sua terra, trazendo, claro, para Ziclag, trazendo os bens, e ocultava isso de Aquis, dizendo, eu consegui em outro lugar. Ele então vai se encontrar com os filisteus, e os filisteus não são tão ingênuos quanto Aquis, e dizem, não, esse aí não vai lutar com a gente. Não, porque esse daí é aquele que as mulheres cantam, que Saul matou seus milhares, mas ele matou 10 milhares. Esse daí é aquele que pode no meio do caminho virar a casaca e lutar contra nós. Ele pode estar ocultando uma outra intenção. Vai embora daqui. E a Bíblia diz que 3 dias Davi tinha saído de Ziclag, e ele então volta para a sua cidade. Ele volta então para a cidade de Ziclag, rejeitado no combate. Claro que todos queriam Davi ao seu lado, claro que todos queriam Davi e os seus valentes, que eram fortes, eram poderosos, mas ninguém ali confiava efetivamente que Davi iria lutar contra o seu próprio povo, iria lutar contra a sua própria nação. Queridos, às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos fazendo parte do povo de Deus e, contudo, nós não podemos tirar da nossa vista ou diante dos nossos olhos quem são os nossos verdadeiros inimigos. Os teus verdadeiros inimigos não é, ou o teu verdadeiro inimigo não é o irmão que senta do teu lado. O teu verdadeiro inimigo nem mesmo é as pessoas que estão no mundo. O teu verdadeiro inimigo não é aquele que está nas drogas, não é aquele que fala mal da igreja, não é aquele que acusa a igreja, não é a mídia, não é a imprensa, não é os políticos, não são esses os teus inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais.
A nossa luta é contra as hostes malignas, é contra o príncipe deste século. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, que está ao derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar. É contra esse que nós lutamos. É contra as potestades, os demônios que nós lutamos. O Senhor Jesus, quando chegou diante de um homem que estava endemoniado, que tinha uma legião de demônios, os demônios se prostraram diante de Jesus e disseram: já vieste nos atormentar. Jesus tinha consciência daquele ou contra quem ele estava lutando. Não era contra o homem, era contra os demônios que estavam naquele homem. Contra o mal que estava dominando a vida daquele homem. Às vezes parece que nós estamos lutando contra os nossos próprios irmãos, contra aquelas pessoas que nós deveríamos amar, estar do lado. Parece que nós estamos lutando contra essas pessoas. E foi assim que Saul agiu com Davi. E foi assim, e isso pode se tornar uma bola de neve. Porque quando eu faço alguma coisa má para o meu irmão, eu estou dando praticamente um convite para que ele faça a mesma coisa contra mim. Para que ele realize a mesma coisa contra mim. É irmão, por isso, um dos sinais dos fins dos tempos será irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. Vai ser uma bagunça dentro da família, uma guerra dentro da família, uma guerra dentro de casa. E nós que somos da família de Deus, uma guerra dentro da igreja. Uma guerra em que fica irmão guerreando contra irmão, guerreando contra pastor, pastor guerreando contra ovelha e ovelha guerreando contra pastor. Davi aqui, quando volta para casa, 3 dias depois, chega e encontra tudo queimado, tudo saqueado, os bens materiais se foram, mas a vida ainda era possível correr atrás e buscar os seus familiares, buscar os seus irmãos, buscar as suas esposas, buscar as pessoas, as crianças, os filhos. E talvez você pergunte, mas espera aí, Davi, quando ele chegava lá na terra dos amalequitas, ele matava, não deixava ninguém vivo. Mas agora os amalequitas vêm e pegam todo mundo e deixa vivo. Deixa vivo não porque eles fossem bonzinhos, querido, mas por uma questão de estratégia. Assim como Davi tinha a estratégia de que ninguém soubesse qual eram as suas verdadeiras intenções. Entenda, muitas vezes a estratégia do inimigo não é te matar, a estratégia do inimigo é escravizar. Às vezes nós estamos achando que Satanás quer acabar logo com a nossa vida, mas entenda que mais importante, e às vezes tem muito mais valor te escravizar do que propriamente acabar com você. Pegar aquilo que você possui, roubar a sua fé, roubar as bênçãos de Deus na sua vida, roubar tudo aquilo que o Senhor já concedeu para você, roubar aquilo que é precioso, o teu tempo de oração, o teu tempo com Deus, aquilo que é importante na vida cristã, às vezes é mais importante. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque nós, quando pecamos, caminhamos para a morte, caminhamos em direção à morte. Mas entenda que, às vezes, também somos escravizados estando em vida. Nos tornamos escravos do pecado quando nós nos afastamos da direção de Deus. Quando a igreja se afasta do propósito de Deus, ela se torna escrava do pecado, ou se torna escrava, ou o homem, quando se afasta dos propósitos de Deus, ele se torna escravo do pecado. Os amalequitas tinham a intenção de escravizar, usar, fazer e agir com aquelas pessoas de acordo com a sua vontade.
E às vezes nós ficamos com medo. Saul, quando se encontrou com os filisteus e viu o exército, ele ficou com medo a ponto de consultar uma médium. O reino, a unção, o poder de Deus já não estava mais sendo ouvido. Aquele a quem nós devemos consultar, a quem nós devemos procurar, já não estava mais sendo procurado. Davi estava agindo praticamente no piloto automático, e a Bíblia diz então que o povo, quando chegou naquela situação e viu tudo queimado, tudo roubado, tudo perdido, eles choraram diante de Deus. Eu não sei quantas vezes você já chorou, meu irmão. Eu não sei se desde que começou essa pandemia aqui, quantas vezes você já chorou por perdas, já chorou por pessoas que se foram, já chorou por empregos que se perderam, já chorou por situações, relacionamentos que não deram certo, já chorou. Mas o problema não está em você chorar, porque tudo aquilo que nós perdemos na vida é necessário um luto. Luto não é só quando alguém morre, mas luto é quando alguém vai embora, luto é quando você perde um emprego, luto é quando você perde alguma coisa que era preciosa para você. Quando você perde algo valioso, você também entra em luto. E quantas vezes nós estamos chorando porque perdemos, choramos porque pessoas se foram, choramos porque pessoas, amigas, queridas, filhos, que estavam na casa, na presença de Deus, já não estão mais. Choramos porque pessoas que nós queremos, que conheçam o Senhor, estão preocupados com dinheiro, estão preocupados com as suas próprias vidas, estão vivendo de acordo com o seu próprio querer e não querem saber de Deus, não têm temor ao Senhor. E às vezes nós choramos porque estão escravizadas, porque estão presas, porque estão vivendo distante de Deus, porque estão vivendo a sorte. Lembra de Sansão, quando esteve nas mãos dos filisteus? A Bíblia diz que depois que ele perdeu as suas forças, o inimigo zombava de Sansão. Fazia dele um palhaço, um bobo da corte. E é isso que Satanás tem feito com as vidas lá fora. É isso que o inimigo tem feito com as pessoas que estão vivendo lá fora. Pessoas que nós amamos. E Satanás tem brincado com a vida delas. E muitas vezes qual é a nossa reação? Chorar. Perdemos as forças e dissemos, o inimigo é mais forte do que eu. Pensamos, o inimigo é muito mais poderoso do que eu, não tenho nada o que fazer, não posso fazer nada, a única coisa que eu posso fazer é chorar. E para completar, meu irmão, o que a igreja faz? A Bíblia diz que aqueles homens se iraram com Davi de tal forma que eles queriam acabar com Davi, queriam pegar até em pedras para matar Davi. Sabe por quê? Porque quando o time está ganhando, é bênção. Quando o time está ganhando, o técnico é o melhor, todo mundo bate palma, canta, o estádio está cheio. Mas agora o time começou a perder, troca esse técnico aí que não dá certo não. É igual vida de goleiro de futebol. Quando o goleiro está pegando tudo, é bênção, goleiro bom. Tomou os 2 frangos, a torcida começa a xingar, já muda o nome dele, xinga até a mãe dele, 2ª, 3ª e 4ª geração. E queridos, nós não podemos ter esse comportamento na igreja. E o texto diz que aqueles homens que eram os valentes de Davi, que eram escolhidos por Deus, que entravam na batalha com Davi, de repente quiseram apedrejar Davi. E quantas vezes, querido, quando nós estamos diante das nossas perdas, diante de coisas e de situações em que nós somos derrotados, a nossa primeira atitude é achar um culpado. A gente quer achar um culpado para aquilo que nós perdemos. Eu perdi, com certeza é culpa desse povo que mora aqui, que fica com esse som alto o dia inteiro, esse vizinho que não teme a Deus, essa mulher que não é crente, que vive xingando, e a gente coloca a culpa em todo mundo, é no pastor, é na igreja, é no ministério, não tem como dar certo. A gente culpa pessoas. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Senhor. O povo se angustiou, amargura de espírito, por perda de filhos e filhas. Queridos, às vezes nós estamos perdendo os nossos filhos, as nossas filhas. Perdemos as pessoas que nós amamos. E ficamos parados no lugar. Ficamos culpando. Colocamos a culpa na sociedade, colocamos a culpa nas drogas, colocamos a culpa no álcool, colocamos a culpa na igreja que não ajudou, colocamos a culpa nas ideologias, nos professores. A gente coloca a culpa em um monte de gente. E a gente fica chorando, tentando achar culpado, tentando jogar pedra. Mas Davi teve uma postura diferente. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Se reanimou. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a se reanimar em Deus. A você fortalecer de novo a tua fé, fortalecer de novo o teu relacionamento com Deus. A você novamente buscar a presença do Deus vivo. A sair do piloto automático, a entrar no lugar secreto onde Deus fala com você. A entrar no lugar que é a fonte de vida para a sua alma, para a sua vida, para o seu futuro, para a sua nação, para a sua geração, para a nossa geração hoje. Davi se reanimou. Quem olha assim parece que partiu, né, do próprio Davi. E é verdade, queridos. Tem decisões que somos nós que precisamos tomar. Não é assim quando você diz, a partir de agora eu vou entrar na academia. Aí você faz lá a inscrição, quero pagar o ano todo. Aí você começa, primeira semana, segunda semana, faz exercício, come salada, corta Coca-Cola, só Jesus, misericórdia. E daí você começa, mas foi uma decisão que você tomou. Foi assim como você tomou uma decisão de receber Jesus na sua vida. Você disse, eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus. Existem pessoas que tomam decisão, eu quero fazer. E daí você se anima. Davi não precisou de uma propaganda, Davi não precisou de alguém que o incentivasse. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou em Deus. Porque Ele é a fonte da tua alegria, meu irmão. O Senhor é a fonte da tua satisfação. O Senhor é aquele que, pode trazer novamente a esperança quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem jeito, não tem saída, está tudo queimado à sua volta, você olha, não vê uma frecha de luz sequer, mas de repente o Senhor faz brilhar a luz da esperança, a luz de algo novo que pode acontecer, algo novo que você pode fazer. Meu irmão, para e pensa, porque existe uma coisa nova, existe uma saída de Deus, existe algo ainda que você pode realizar para acabar com essa situação. Davi então falou, tem alguma coisa que eu posso fazer? Espera aí. Talvez Davi, com a sua mentalidade militar, com a sua mentalidade de guerra, com a sua mentalidade estratégica, tivesse pensando como um tabuleiro de xadrez, pensando, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e ele ficou angustiado, como você fica angustiado quando você tenta resolver grandes problemas com as suas próprias estratégias. E a gente diz, não, mas aí fica assim, igual doido, né? Tem gente, já viu gente igual maluco? Fica, não, mas eu vou ligar para ela e tal, aí ela vai dizer isso, eu vou responder aquilo. Aí ela vai falar aquilo. Aí a gente fica igual maluco, pensando, tentando achar uma resposta, mas qual é a fonte da nossa resposta? A Bíblia diz que a primeira coisa que Davi fez foi chamar o sacerdote. O sacerdote é aquele que liga o homem a Deus, a igreja ao Senhor. Hoje nós temos um sumo sacerdote que é Jesus. É Ele que nos liga aos céus. E Ele chamou o sacerdote e disse, me traz a estala sacerdotal, porque eu agora vou entrar na presença de Deus. Oh Senhor.
A tua saída está em Deus, meu irmão. A tua resposta está em Deus. O teu milagre está no Senhor. Oh, Senhor, as portas se abrem quando você clama, as portas se abrem quando você ora. O milagre acontece quando você busca de novo o lugar do encontro, o lugar da presença, o lugar onde você fala com Deus e Deus fala contigo. É nesse lugar que Deus quer que você esteja. É esse lugar preparado por Deus, o lugar em que você pode consultar o Senhor. Davi estava acostumado a ir para a guerra, voltar da guerra, fazer acontecer, tentar se unir com os filisteus, mas já não consultava o Senhor. Um tempinho sem consultar a Deus, sem chamar o sacerdote, e a gente já fica perdido. Um tempinho sem perguntar para Deus, e aí, o que eu faço, Senhor? Eu vou ou não vou? Eu falo ou não falo? Eu ligo ou não ligo? Eu vou até lá ou não vou? E a gente já fica perdido. A Bíblia diz que Davi então consultou o Senhor. E ele perguntou, Senhor, eu vou perseguir o inimigo ou não vou? Que pergunta difícil, querido. Porque no fundo a gente quer ouvir que sim. Mas e se Deus dissesse que não? Daí a gente consegue entender que Deus esteve no controle de toda essa situação, porque os filisteus não quiseram Davi, justamente para que ele pudesse voltar e encontrar a cidade naquele jeito, e ele pudesse ter um encontro com Deus. Tudo o que está acontecendo na sua vida faz parte de um plano para que você possa estar na presença de Deus. Faz parte do plano de Deus para que você possa se reanimar em Deus, fortalecer a sua fé, fortalecer a sua esperança e ouvir novamente a voz de Deus na sua vida. Porque o que traz é alegria para você, não é a situação. O que traz força para você lutar não é a realidade do momento, mas é a certeza de um resultado eficaz, é a certeza de que você vai ter vitória, é a certeza de que Deus está na frente, é a certeza de que apesar de tudo de ruim que aconteceu, Deus ainda está no controle da situação, Ele ainda controla tudo o que está acontecendo, e na hora certa, aquilo que foi roubado vai ser restituído, aquilo que se perdeu vai ser trazido de volta, aquilo que se foi, que está hoje nas mãos do inimigo, que vai cair por terra em nome de Jesus na sua vida, vai ser resgatado, e você vai glorificar, e vai louvar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Davi, então, sai com 600 homens. No meio do caminho, ele encontra um grupo que ficou para trás e deixa 200 e avança com 400. Encontra um homem, cuida do homem. O homem era servo de um dos amalequitas. Esse homem diz qual é o lugar em que os amalequitas estavam. E ele traz de volta tudo aquilo que foi roubado. Porém, dentre o povo, dentre aqueles que faziam parte do exército de Davi, dentre aqueles que também viram Davi consultando o Senhor, eles disseram, não. Nós é que fomos longe, nós é que estivemos em batalha, nós é que resgatamos. Esses 200 não merecem os despojos, não merecem receber tudo aquilo que nós merecemos mais. Irmãos, quantas vezes nós achamos que somos merecedores de alguma coisa, diante da presença de Deus, diante das guerras que nós lutamos. E nós falamos assim, olha, mas o meu irmão merece menos do que eu. Nós falamos, olha, eu me esforcei tanto, e é aquela irmã que está sendo reconhecida agora, meu Deus, misericórdia. Olha, pastor, eu venho toda arrumada para a igreja, eu vou no salão da irmã Elaine, eu faço cabelo, eu venho toda linda para a igreja e ninguém olha para mim, ninguém me dá uma oportunidade. E às vezes nós pensamos com a nossa régua.
Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, queridos. E ele diz, então, que todos eram dignos, merecedores, porque eles trabalhavam como uma equipe, com um propósito. Porque o propósito já foi alcançado, porque o propósito era que eles se voltassem ao Senhor, que eles ouvissem a voz de Deus, que eles fossem direcionados por Deus. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos reduzir os conflitos, porque não é o nosso mérito que nos garante a vitória, é o mérito de Deus que entra na batalha, é o mérito de Deus que entra na guerra, é o mérito de Deus que nos conduz à vitória, apesar das nossas estratégias. Irmão, não é a tua inteligência, não é a tua sabedoria, a tua sapiência que vai fazer você alcançar a vitória, por mais bonito e inteligente que você seja, se você não colocar o Senhor à frente. Você corre um grande risco, ou uma grande possibilidade de você fracassar. Então a minha oração nessa noite, queridos, para nós encerrarmos, é que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Que nós possamos entrar no lugar secreto de Deus. Que nós possamos chamar o sumo sacerdote Jesus para nos ajudar, orando, clamando, porque Ele tem a chave da vitória, Ele tem a saída para nós, Ele quem pode libertar aqueles que estão cativos, que foram levados dentro da nossa casa, aqueles que hoje estão presos em vícios, que estão presos em relacionamentos, em situações que nós olhamos e nos preocupamos. E que muitos até já deixaram de orar por causa da sua falta de fé. Como o pastor disse aqui, mas nós não perdemos a esperança. Nós não perdemos a nossa fé. Nós ainda cremos num Deus que opera, nós ainda cremos num Deus de milagre, nós ainda cremos num Deus que vai à frente das nossas lutas. Um Deus que está à frente das nossas batalhas. Um Deus que não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor. Nós muitas vezes mudamos as nossas estratégias, a nossa guerra, nós mudamos a direção, mas Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que te chamou lá atrás, o mesmo Deus que tem uma chamada para você, é o mesmo Deus que viu Davi quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, é o mesmo Deus que ungiu Davi para vencer o gigante, é o mesmo Deus que ungiu Davi para lutar contra o urso e o leão, é o mesmo Deus que que usou esse homem para grandes vitórias e batalhas, é o mesmo Deus que está aqui hoje te ouvindo. É o Deus que está escutando a sua oração hoje. É o Deus que te chamou lá atrás, quando você não era nada, quando você estava na sarjeta, quando você não conhecia nada de Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que nos chamou. O Deus que nos plantou nesse lugar com um propósito. O Deus que plantou uma igreja aqui no Catete com um propósito. O propósito de abençoar essa cidade, o propósito de abençoar essa nação, o propósito de ser um instrumento de Deus para resgatar vidas que estão perdidas e distantes. Deus nos chamou com um propósito, querido, e Ele não mudou, Ele continua no mesmo propósito. Não nos cabe ficar chorando, não nos cabe ficar com as cabeças entre as pernas clamando e falando: Senhor, tem pena de mim, tem pena porque eu perdi. Não, meu irmão, Deus te chamou para a batalha. Se reanima no Senhor, porque Ele é teu Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Digno de toda honra e glória e louvor. Ô meu irmão, quantas vezes nós chegamos no culto cansados, um dia inteiro de responsabilidades, de peso, de lutas, mas ainda assim estamos aqui, queridos. Muitos com medo,
muitos em aperto, muitos em dificuldade, mas você está aqui hoje. E se estamos aqui é porque o Senhor se importa conosco. É porque Ele está aqui também para nos ouvir, para falar conosco, para reanimar e renovar as nossas forças. Porque nós não nos reanimamos com as notícias, ou com notícias de que a economia vai melhorar, de que empregos estão surgindo, uma porta de emprego que se abriu. Talvez isso possa nos trazer uma alegria passageira. Mas quando nós nos reanimamos na fonte, quando nós nos reanimamos no Senhor, ainda que o mundo todo, ainda que o mundo inteiro esteja um caos, nós conseguimos ter alegria, nós conseguimos sorrir, nós conseguimos abençoar, nós conseguimos estender as mãos e dizer: Deus abençoe a sua vida, seja curada em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus homens e mulheres de Deus, Pai. Senhor, escolhidos por Ti, Senhor, para lutar no Teu exército, Pai. Um exército, Pai, que é espiritual, um exército, meu Deus amado, que não luta com armas naturais, com armas de homem, Pai amado, Senhor, mas luta com as armas da fé. Deus, sabemos que a estratégia de Satanás é escravizar, é fazer com que cada um de nós, Pai, não tenha mais liberdade, não tenha mais alegria, não tenha mais festa, não tenha mais, Pai, opção para escolher. Mas nessa noite nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos a fonte de água viva, nós escolhemos a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, renova aquele que está cansado hoje, renova aquele que está sem esperança, renova aquele que está distante da Tua casa, aquele que quer Te conhecer, renova, Senhor, em nome de Jesus. Traz novamente alegria para dentro da Tua casa, meu irmão. Estenda a sua mão. Eu quero orar por famílias aqui. Família em que filho não fala com pai, pai não fala com filho. Esposo ficam semanas sem se falar. Que seja quebrado isso na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebranta esse coração, Senhor. Quebranta esse coração, muda a tua postura, meu irmão. Tu não luta com as armas do mundo, tu luta com as armas da fé. Aleluia! Muda a tua posição. Tua boca é para abençoar, não é para amaldiçoar, não. Deus. Abre a tua boca para abençoar a tua casa. Abre a tua boca para abençoar os teus filhos. Abre a tua boca para abençoar teu casamento. Abre a tua boca para abençoar esse relacionamento em nome de Jesus. Glória a Deus. Batalha. Se reanima. Porque é o Senhor quem concede a vitória. Creio. Em nome de Jesus, Pai.